Subsídios. Lições Bíblicas. Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aqui nos estúdios ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estudaremos a lição de número 9, que tem por título Vontade, o que move o ser humano. Texto áureo da nossa lição encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Digo, pois, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Texto áureo: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Verdade prática da nossa lição. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Também Tiago, capítulo 1, dos versículos 14 ao 15 e Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Para ganharmos tempo, nós não vamos fazer a leitura, mas você que está aí no seu lar assistindo ou em qualquer outro lugar, no trabalho, você pode fazer a leitura do texto bíblico, que é de suma importância para a compreensão de toda a lição que nós estaremos ministrando nesta aula de hoje. Vamos lá para os objetivos da nossa lição, que são aquilo que nós iremos falar hoje, que iremos trazer aqui para conhecimento de todos os alunos que estão nos acompanhando. Primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. 2. Mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. 3. Ensinar a identificar o processo da tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. E para comentar a lição de hoje, é com muita alegria que nós recebemos mais uma vez aqui no estúdio ADCast o pastor João Rafael. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Neusley. A paz do Senhor a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Também, mais uma vez, recebendo aqui, na verdade, a primeira vez, recebendo aqui nos estúdios ADCast, e é com grande alegria que nós o recebemos para juntos comentarmos a lição de número 9, pastor Edson Gabriel. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Neusley. Paz do Senhor, pastor João Rafael. É um prazer estar com vocês. A paz do Senhor a todos os ouvintes, todos os irmãos. E comentando hoje sobre a lição de número 9, palavra-chave, vontade. A lição de hoje, ela é uma sequência de algumas lições que nós já estamos estudando por um tempo, desde a lição de número 6, se não me falha a memória, que nós estamos falando sobre a parte tricotômica da alma, que nós já falamos aqui e estamos estudando a lição. O tema da lição desse trimestre é corpo, alma e espírito. Falamos sobre o corpo nas 4, 5 primeiras lições. Na verdade, acho que nas 4 primeiras lições. Depois da lição de número 5, passamos a estudar um pouquinho sobre a alma e sobre as faculdades da alma.
Então, a lição de hoje nós estaremos dando sequência falando hoje sobre uma das faculdades que é a vontade. A vontade que está dentro aí destas faculdades da alma que coloca-se dentro do intelecto, dentro da sensibilidade, dentro do pensamento, que vai se unir aí formando esta faculdade que é chamada faculdade da vontade, que é nada mais, nada menos do que pensar, sentir, desejar, agir, como diz o comentarista da nossa lição de hoje. Então, nessa lição, nós estudaremos mais especificamente a respeito deste tema que é a vontade. E para iniciar aí o primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro tópico, que vai tratar sobre vontade, motivação e ação, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o conceito da vontade. Eu vou passar ao professor pastor João Rafael, que estará trazendo aí o conceito desta palavra vontade. Irmãos, nós estamos mediante a mais um assunto emblemático, porém um assunto em pauta. Dentro da teologia sistemática, nós tratamos sobre a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Talvez você não se familiarize com essas duas nomenclaturas, mas a vontade diretiva de Deus, ela está classificada basicamente entre o sim ou não. Nós pegamos o decálogo ali, os 10 mandamentos, os não de Deus: não matarás, não roubarás. Então, a vontade diretiva de Deus, ela é muito bem esclarecida e objetiva para nós. Já a vontade permissiva de Deus é uma concessão. Eu gosto muito do texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 17, após o arrebatamento do profeta Elias, quando Eliseu encontra-se ali com aproximadamente 50 profetas, e eles questionam o profeta Eliseu, dizendo que possivelmente Elias estaria em algum dos montes. E Eliseu, ele constrange eles, dizendo para eles não irem. Mas, de tanto eles insistirem, o que é o que acontece por muitas vezes nas nossas vidas, de tanto nós batermos na mesma tecla, aquele pedir, batei, Deus acaba consentindo. Aquela mãe que pede para o filho sair da prisão e quando sai, daquele trabalho na família, aquela família que já tem um contexto familiar problemático e não deixa Deus trabalhar dentro da família. Então, entra dentro da vontade permissiva de Deus. E nós vamos ver, que a vontade soberana de Deus, nós vamos ver a vontade soberana de Deus na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o autor da revista traz a nós a referência em Lucas capítulo 22, no versículo 42, quando Jesus exclama: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, que seja feita a sua vontade. Outra referência que nós temos também é em Mateus capítulo 16, no versículo 24. Jesus vai dizer: aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então Deus dá a nós o livre-arbítrio e a opção de escolha. Mas nós temos que entender que a vontade soberana de Deus, ela sobre as nossas vidas. Amém. Muito bem explanado. Só a título de contribuição aqui, pastor João, é que nós já falamos, inclusive, em outras aulas, que tanto algumas outras faculdades, na verdade, todas as faculdades da alma, foram todas dadas por Deus a todo ser humano. A todo ser humano. Tanto é que a vontade também é uma capacidade dada por Deus para o agir, ou seja, para o nosso livre-arbítrio, como bem mencionado. Vamos já aqui para o segundo subtópico da lição. Eu vou passar ao pastor Edson Gabriel. Se ele tiver algo a acrescentar do primeiro subtópico também, ele pode fazê-lo, ou já iniciar aí já no segundo subtópico.
Assim, só acrescentando que o pastor João Rafael foi feliz na fala das duas vontades de Deus. Na vontade permissiva, às vezes a gente não entende e às vezes questiona porque tantas coisas acontecem. Por que Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida? Que a vontade dele é melhor do que a nossa. Se condicionarmos a nossa vontade dentro do propósito de Deus, as coisas dão certo, porque a nossa vontade oscila. Um dia a gente tem vontade de uma coisa, outro dia a gente tem vontade de outra. Então, se as nossas vontades não estiverem condicionadas às vontades de Deus, tende a dar errado as coisas. Então, o segundo ponto vai falar sobre a questão do pensamento e da ação. E o escritor da lição aqui ele faz menção do episódio de Eva, quando Eva foi tentada. E ele menciona aqui o pensamento, o sentimento, ação, desejo e ação, que são os 4 passos da queda. Porque assim, o pecado ele vem aos poucos, vem a proposta vem no pensamento, quando o diabo veio de forma da serpente, falando na mente de Eva. Esse foi o pensamento, a proposta. O sentimento, ela desejou o fruto. O desejo vai muito além da vontade. O desejo é algo que está mais dentro, é mais inconsciente. Ela desejou. O sentimento e a ação. Foi lá, pegou e comeu. Então, dentro desses 4 passos, ela poderia ter desistido num deles. Então, a queda ela vem proporcional alguns passos que nós vamos dando. A proposta que o diabo deu a Eva foi que ela seria semelhante a Deus. Então, o que fez Eva pecar foi o desejo de grandeza, o sentimento, a não aceitação da posição que estava, a não aceitação de querer, quis que ela fosse, mas pelo contrário, ela desejou ser igual a Deus. E esse desejo fez com que ela olhasse, cobiçasse e percebesse que o fruto era bom, esquecendo dos princípios e daquilo que Deus havia proporcionado a ela. Amém. Dentro desse primeiro e segundo subtópico do tópico 1, nós compreendemos aqui o que é, então, a vontade, né? O pastor João Rafael bem trouxe aí a questão do conceito de vontade. O pastor Edson trouxe aí as faculdades da vontade, que são pensamento, sentimento, desejo e ação. E no terceiro subtópico vai tratar um pouquinho sobre a fraqueza de vontade. E o que eu achei interessante aqui nesse terceiro subtópico, inclusive no segundo aqui, o autor ele já traz algo para nós pensarmos, refletirmos a respeito de vontade, é que nem sempre nós, falando na questão do pecado, né? Que nós estamos citando aqui, o pastor Edson citou a questão de Eva, né? Falando nesse sentido, Eva ela teve essas faculdades. Veio o pensamento, veio o sentimento, o desejo e ela agiu. O interessante é que Adão, o autor ele até coloca aqui, Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequência relativa ao fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. Então, o que aconteceu com Adão? Ele simplesmente ouviu o que Eva disse e simplesmente foi lá e comeu do fruto, né? Ele não chegou a ter um pensamento, um sentimento e nenhum desejo. Ele apenas teve uma ação. Então, ele foi direto para a última faculdade da vontade, né? A ação, ele foi, pegou o fruto e comeu. Mas nem sempre, né? Você não tendo as demais faculdades, não quer dizer que você não vai pecar. Você tendo uma ação, ela já pode gerar um pecado. Então aqui, por isso que o autor ele coloca que é aqui a fraqueza da vontade.
Então, só a vontade ela pode gerar uma fraqueza, mesmo antes de você passar pelas outras faculdades, que seria aí o pensamento, que é o que vai iniciar, depois o sentimento, que já vai brotar no coração e gerar. Nós estudamos sobre sentimento, né? Que o sentimento é algo que ele enraiza, né? O sentimento é algo que ele é mais demorado, nós falamos sobre isso. Aí depois vem o desejo, que daí já está finalizando ali quase que a ação, já entrando na ação. O desejo já vai fazer você entrar ali para dentro da ação. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? Isso aqui é importante nós frisarmos, porque tem muitas ações que nós vamos fazer, eu acho que é essa palavra que eu posso colocar, que nós já temos a plena consciência de que aquilo é pecado. E às vezes, mesmo assim, o fazemos, né? Nós só temos que tomar cuidado para uma questão de que aquilo se tornar uma... Qual é a palavra que eu posso utilizar aqui? Aquilo se tornar uma rotina de eu tenho vontade, vou fazer, mesmo sabendo que aquilo é um pecado, que aquilo vai gerar uma consequência. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a esta questão que está ligado à vontade. Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves, muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. E aqui eu coloco até uma questão, né, de que muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou... Às vezes tem pessoas que até sabem que está doente, precisa fazer uma restrição alimentar, porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, a saúde dele não vai melhorar, e mesmo assim a vontade fala mais alto dentro daquela pessoa e ele acaba pisando na bola ali e saindo fora às vezes da dieta, da restrição alimentar, por conta desta palavrinha aí, da vontade, né? E o pastor Edson, ele falou algo aqui que eu achei interessante, né? Sobre a fala do pastor João Rafael, sobre a vontade permissiva, que às vezes nós questionamos, né? E aí ele disse uma coisa que eu achei interessante, que Deus sempre tem aquilo que é certo para nós, aquilo que vai ser melhor para nós. E aí ele disse outra coisa, a nossa vontade, ela está sempre oscilando. A nossa vontade, ela está sempre ali, uma hora pendendo para cá, outra hora pendendo para lá, né? Mas, por isso, da lição, da importância dessa lição. E aí, nos próximos tópicos, nós vamos tratar um pouquinho a respeito daquilo que é a libertação das vontades que vão nos levar, muitas das vezes, para aquilo que não é a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus ou a vontade soberana que foi dito aqui já. Mas vamos lá para o próximo tópico já, né? Esse não tem o quarto, mas... Eu gostaria de... Por favor. Acrescentar junto com os professores, o senhor mencionou a fala bíblica e nós temos a referência no próprio livro, né, ainda no subtópico 2, resgatando um pouco, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, dizendo que Adão não foi enganado. Então ele estava consciente com aquilo que ele estava fazendo. Em outras lições nós falamos também sobre a consciência. Exato. Por mais que a nossa consciência ela não nos acuse, a nossa consciência ela não é soberana. Nós exemplificamos a vida do rei Davi, que ele havia cometido pecado, ele estava com a consciência tranquila até que o momento o profeta Natan chega a ele e fala, Davi, mesmo você estando com a consciência tranquila, a soberana vontade de Deus é sobre a sua vida. E há uma responsabilidade sobre isso. Ainda no subtópico 2, o texto vai trazer para nós que houve uma elevação no coração de Adão, né? Ao acreditar na falsa elevação, sereis como Deus. E nós vamos ver a referência em Isaías 14, versículo 13 e 14, que esse mesmo sentimento foi similar no coração
da queda de Lúcifer, né? Satanás, ele caiu com esse mesmo sentimento altivo, esse sentimento de elevação, de querer se comparar com Deus. E já para me finalizar minha fala, aqui no subtópico 3, sobre fraqueza e vontade, eu destaquei aqui 2 palavras do subtópico: obedecer a Deus e desejo, né? Paulo vai trazer esse esclarecimento aos Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. E nós vamos ver essa similaridade no texto em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 6, que quando a mulher ela olha o fruto, ela vê que o fruto é bom, ela vê que o fruto é agradável. Então, esses praticamente 5 adjetivos, eles são equivalentes. Mas daí, quando entra no adjetivo perfeito, é substituído pelo substantivo desejável. E o desejo, ele é altamente perigoso. O homem, todas as vezes, ou praticamente a maioria das vezes, que a palavra desejo e a palavra homem aparece na Bíblia, está uma volição, uma inclinação, uma vontade ao pecado. Então, cuidado. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, não desejável. Amém. Pastor Edson, tem algo a acrescentar aqui dentro do terceiro subtópico? Assim, sobre a fraqueza de vontade. Assim, há um conceito, né, moderno sobre força de vontade. Precisamos ter força de vontade. Aí a pergunta é: como tiraremos força da nossa vontade? Se as nossas vontades elas são oscilantes, se nós somos tendenciosos para o pecado, pela natureza adâmica, e se as nossas vontades não estiver condicionada à vontade de Deus, como tiraremos força dessa vontade? Outro ponto aqui do 3 é a busca do prazer pelo prazer, caracteriza uma cultura hedonista, que é a cultura moderna, o prazer acima de qualquer coisa. Tem pessoas, por exemplo, que acabam abrindo mão de sonhos, de projetos a longo prazo por um prazer momentâneo. Quanto dura o tempo um prazer? Para que a pessoa possa abrir mão de projeto, de sonhos por causa de um prazer. Essa cultura hedonista ela tem entrado dentro do capitalismo, dentro do consumismo exagerado, dentro da insatisfação, porque nós queremos muito, né? E nessa busca incessante a gente fica descontente com aquilo que a gente tem. É por conta disso que as pessoas consomem demais pela cultura hedonista, o prazer pelo prazer. Amém. Amém. Vamos lá, então, para o segundo tópico, né, da nossa lição, que vai tratar sobre desejos da escravidão à redenção, que é o segundo tópico, os desejos da escravidão à redenção, ou seja, o desejo ele escraviza, mas a redenção de Cristo nos capacita a vencer. Que nós já estamos iniciando aí como que se fosse o antídoto de tudo aquilo que nós já mencionamos. Eu vou passar ao pastor João Rafael, vai iniciar aí o primeiro subtópico do segundo tópico. A experiência do deserto. Nós percebemos as experiências que o povo de Israel eles obteram tanto no período do cativeiro, esses aproximadamente 400 anos que eles passaram, e depois também as nossas experiências no deserto. Nós mencionamos aqui no subtópico passado que a palavra desejo ela está por muitas vezes atrelada a volições carnais, a desejos carnais, pecaminosos, os sarx, né? A nossa natureza inclinada ao pecado. E essa cultura, esse povo, essa gente que Deus tirou do deserto, eles começaram a olhar por algumas privações, mesmo Deus cuidando deles, mesmo Deus trazendo a eles sombra e refrigério,
mesmo Deus trazendo a eles todo e qualquer tipo de provisão, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela psicológica. Deus estava cuidando do povo em todos os aspectos. E, de repente, o povo olha para Deus e deseja que estivesse no Egito. Nós preferiríamos, né, está a referência aqui, Números capítulo 11, versículos 5 e 6. Números 11 e 5 e 6. Nós gostaríamos de estar no deserto comendo cebola, pepino e alho. Nós vamos fazer uma equiparação ao Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, no versículo 16, o filho pródigo. E quando também ele sai da casa do pai, ele deseja comer aquilo que é imundo, comer as bolotas. E as bolotas eram uma vitamina que preparava o animal para o abate. E às vezes nós estamos desejando comer aquilo que vai nos trazer a morte. Então, cuidado com os desejos mundanos, cuidado com os desejos carnais. O pastor e professor e teólogo Edson Gabriel, ele trouxe para nós algumas reflexões contemporâneas, né, de um povo, de uma nação, ou globalizando, estamos vendo pessoas cada vez mais dentro e fora da esfera, contexto religioso, tornando-se hedonistas, né, se entregando aos prazeres dessa vida que duram aí aproximadamente minutos, né, pastor? Isso. Não passa disso. Amém. Vamos agora já entrar aqui no segundo subtópico. Mais uma vez aí passando ao pastor Edson, se ele tiver algo a acrescentar do primeiro subtópico, pode assim fazê-lo. Sim. O pastor João Rafael fez menção de Números 11, 5 e 6, né, que foi os questionamentos do povo de Israel. No versículo 4 do mesmo capítulo 11, vai dizer que algumas versões falam sobre o vulgo ou populacho, estrangeiro, pessoas que estavam no meio, mas não era do meio, não fazia parte, não conhecia o sofrimento, não sabia quais os princípios, e por conta disso eles fizeram o povo de Israel a questionar com Deus. Então, eu acho que cabe abrir um parênteses aqui para a gente entender que as maus companhias elas acabam corrompendo os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, Paulo vai dizer isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, por maus companhias, às vezes as pessoas são induzidas a fazer aquilo que ele não faria se ele não tivesse aquela influência negativa. Segundo ponto, o desejo na era cristã. E o escritor faz menção aqui, que é a leitura da leitura em classe, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5 e 17. Então aqui está uma das coisas que mais acontece no dia a dia, sempre aconteceu desde a era cristã e sempre acontecerá, que é a batalha espiritual, batalha na mente, que é o campo de atuação. A mente, ela tanto é o campo de atuação de Deus, porque ele trabalha através da mente, como o campo de atuação do diabo, ele também trabalha através da mente. E como que funciona essa batalha espiritual? Por exemplo, a gente chega do serviço, do trabalho em casa, cansado, mas tem culto à noite. Então, eu tenho duas opções. A carne, ela quer descanso, ela quer deitar, tomar um banho, deitar e ficar em casa. O espírito é sedento por Deus, ele quer ouvir a palavra. Então, eu tenho as duas opções. Eu alimento o espírito, vou para a igreja, mesmo cansado, ou eu fico em casa e alimento a carne. Então, dentro dessa questão, aquele que se fortifica mais é aquele que é mais alimentado. Às vezes a gente vai no culto mesmo sem força, mesmo cansado. Aí o escritor Paulo vai dizer que um se opõe ao outro. Então, quando eu vou ao culto, mesmo cansado, a carne vai ficar triste, o espírito fica alegre. Ela não vai desistir. É por isso que dá sono. Por isso, pastor Neusilei, que as pessoas ficam abrindo a boca na igreja, fica cansado, porque a carne ainda está resistindo. Só que naquele meio termo ali, Deus, através de um hino, através de uma palavra, usa alguém, edifica o nosso espírito e a carne perdeu, o espírito venceu. E nessa batalha constante, a gente alimentando mais o espírito, somos espirituais.
se alimentar, mas a carne somos carnais. Amém, muito bem explanado aí. O professor, o presbítero Samuel, ele gosta de falar muito, né? Eu acho que todas as lições ele fez um comentário sobre os sarx, né? E ele fala justamente sobre esta natureza pecaminosa, ou seja, esse desejo da carne que existe em todos nós, né? E aí essa batalha espiritual aí que o pastor Edson fez menção, que é uma luta travada, é uma guerra, e aí cabe a nós, pelo livre-arbítrio dado pelo nosso Deus, decidir entre satisfazer os desejos da carne ou os desejos do espírito. O pastor Edson, ele disse aí, se nós vivemos mais em espírito, nós vamos sempre estar dando lugar mais às obras do espírito. Mas se estamos dando lugar para as obras da carne, vamos viver mais a obra da carne, e isso é fato, né? E aí, por isso, e aí eu queria até fazer uma leitura aqui que nós já fizemos em outras oportunidades dentro dessa lição, que é de Romanos capítulo 12, versículo 1. O pastor Irineu, ele gosta muito de falar sobre esse versículo, que eu acho que é um texto áureo sobre essa questão da vontade, da batalha espiritual e de algumas outras faculdades da alma, que é o texto que diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo um clamor, mas não é qualquer clamor, ele está implorando ao povo ali. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. E aí ele é redundante, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu rogo, irmãos, pelo amor de Deus, por favor, tende misericórdia da sua vida, viva em espírito, apresente o vosso corpo de uma forma que seja um sacrifício vivo, porque viver em espírito não é fácil. Porque o sarx sempre vai estar ali. Ele sempre vai estar, a sementinha do Éden, do pecado, ela sempre vai estar ali tentando. Pastor Edson, Pastor João já fizeram menção aqui desta questão, desta batalha travada, que é dentro do campo espiritual. E eu acho que, não sei se foi na lição anterior 8 ou foi na 7, que nós falamos. Tem pessoas que falam, espiritualiza tudo, mas é justamente nesse ambiente espiritual que nós cristãos vivemos. Então, nós temos que espiritualizar, sim, é lógico, não podemos nos darmos aos exageros, mas nós vivemos uma batalha espiritual, sim, né, dentro de um campo espiritual. E aí continua, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, que já foi citado aqui, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o terceiro subtópico da nossa lição aqui, ele diz a decisão do homem redimido. Então, a obra da salvação realizada por Cristo, ela nos liberta de todo esse poder do pecado. Mesmo que venha aí o desejo, que venha a vontade da carne, aquele homem que é inclinado para as coisas do Espírito, como Romanos capítulo 8 e versículo 5, ele vai sempre estar obedecendo aquilo que é as coisas do Espírito, a vontade de Deus, fazendo sempre a vontade de Deus. E aí no finalzinho diz assim, nossos desejos pecaminosos, eles não deixam de existir. Então, os nossos desejos, que nós já citamos aqui, o sarx, ele nunca vai deixar de existir em nós. Aí vai depender, daí volta lá no subtópico 2, cabe a nós decidir entre satisfazer o desejo da carne ou satisfazer os desejos do Espírito. Amém?
Vou abrir aqui antes de nós passarmos para o terceiro tópico. Se os professores querem complementar aqui esse terceiro subtópico, Pastor João. Volta um pouco em algumas lições também que nós mencionamos, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Paulo, ele sempre nos incentivando a olhar para as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Desejai as coisas do alto. Porque até mesmo os cristãos primitivos, até mesmo os apóstolos, eles passaram por isso. Paulo, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, né? Tem muitas especulações em cima desse texto, mas eles passavam por essas perseguições. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Eu gosto de uma tradução que diz, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. A nossa vida é uma vida de resiliência, de perseverança. O cristão ele não pode existir no meio do caminho. Ele tem que perseverar crendo que Jesus, dentro daquilo que o pastor Neusley falou, Romanos capítulo 12, de forma bem coloquial e semântica, ele mencionou sobre esse processo ou doutrina da doxologia. Paulo começa adorando a Deus, a doutrina da adoração, enaltecendo o nome do Senhor. Rogo-vos, pois, a Deus. É adorar a Deus, é buscar a Deus em todos os momentos e em todos os aspectos. E dentro da doutrina da salvação, nós somos justificados por Deus, nós somos regenerados por Deus a partir do momento em que nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas também nós estamos caminhando no processo da santificação. O processo da santificação, ele só vai ser concluído quando nós somos glorificados. Nós vamos ver o reflexo disso na vida dos apóstolos, na vida do apóstolo Paulo, a qual nós estamos mencionando com mais ênfase. Chega lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele chama João Marcos, que ele havia tido um desconforto com ele. Então, há a possibilidade de nós lutarmos contra os desejos, perseverarmos em Deus, e Deus há de nos dar vitória. Amém. Pastor Edson. Amém. Só comentar um pouco sobre o Romanos 12, que o pastor Neusley fez a leitura, da não conformidade, né? Não se conforma com este mundo. Então, na batalha espiritual, no mundo espiritual, que queira não, estamos inseridos, uma vez que militamos, não tem como se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, que estar de conforme com o mundo é vestir a camisa, é usar o uniforme, é tomar a mesma forma. Dar mais um exemplo prático, por exemplo, quando uma dona de casa, ela vai fazer um bolo, ela pega aquela forma, pega todos os ingredientes, coloca dentro da forma e leva ao forno. Então, todos aqueles ingredientes, ele torna a forma da forma. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não tome essa mesma forma. Não entra nessa forma. Pelo contrário, transforme-se. Amém. Amém. Vamos aqui, então, adentrar aí ao terceiro tópico, último tópico da nossa lição. E antes de adentrarmos a esse tópico aqui, eu quero te convidar, você que está nos assistindo e acompanhando os subsídios da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos do quarto trimestre de 2025. Compartilhe esse conteúdo com os amigos, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal AD Belém Piracicaba, também de ativar o sininho aí, de comentar também, porque você comentando aí o algoritmo vai entender que você está gostando do conteúdo e vai indicar para outras pessoas, amém? E eu tenho certeza que você vai abençoar outras pessoas com os conteúdos que estão ministrados aqui nesta aula. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição, que trata aí sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar a tentação e também vamos falar que o desejo, ele acaba nos levando ao pecado. O desejo vai
parar lá no pecado. Como um exemplo prático aqui para nós entendermos é a vida de Davi. Davi, ele estava lá no palácio, ele começa a observar, surge o desejo e do desejo gera o pecado. E aí o pastor João até mencionou aqui, ele estava ali tranquilo com aquele pecado. Aí precisou Deus, através do profeta Natan, né, que fosse até ele e dissesse: ó, você está em pecado. Porque até então, para ele, estava tudo ótimo e ele tinha feito até o pior, né? Matado o marido da mulher e estava tudo bem. Então, tem horas que nós precisamos ser, parece que chacoalhados para entender o que está acontecendo. Então, aqui, nesta carta de Tiago, nós vamos aí aprender. Eu queria até ler aqui, depois eu já vou passar para o pastor João Rafael, que vai falar aí sobre atração e engano, mas eu queria ler aqui esse texto de Tiago que inicia, e depois eu sei que ele vai comentar em cima disso, mas eu queria ler porque eu achei muito interessante esses versículos de Tiago capítulo 1. Eu vou começar no versículo 13, que diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aí vai ter aí o termo, eu creio que o pastor João já vai falar sobre isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça ou concupiscência, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pastor João. Eu gosto muito de usar personagens para ficar familiarizado na nossa mente, e a nossa parte cognitiva ela tem mais facilidade quando a gente faz uma equiparação. Eu vou ler aqui, ainda no subtópico primeiro, e eu já vou depois dar um adendo no subtópico segundo também, porque os dois subtópicos, os dois últimos subtópicos, tópico 3, eles fazem uma ponte, uma similaridade entre eles. Mas vamos lá. Subtópico primeiro está aqui no meio do texto. O mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. O exemplo dos personagens que eu gostaria de mencionar com os irmãos aqui é sobre Ananias e Safira, que nós falamos já sobre eles no trimestre passado. Então, eles mentem, eles pecam e eles acreditam dentro da sua própria consciência, no seu coração, não sei, que não haveriam consequências. E a consequência é a morte, né? Esse pecado que é introduzido, essa semente que é plantada, Tiago vai dizer que nós, epitomia, que nós engravidamos desse pecado, porque nós temos consciência do nosso pecado, porque a lei de Deus está dentro de nós. Então, o parâmetro do certo e do errado nós conhecemos, porque isso está intrínseco, nós falamos aqui em outras aulas também, dentro de todo ser humano. É por isso que a nossa mente acusa aquilo que é certo e que é errado, porque nós temos a tábua da lei de Deus dentro de cada um de nós. Mesmo esses dois personagens, sabendo que estavam fazendo errado, de alguma forma suas mentes estavam cauterizadas e eles continuam fazendo errado, mesmo ali recebendo a sentença das consequências. Já pulando para o subtópico 2, no meio do texto também está escrito: quando encontra o seu objetivo, falando sobre pecado, ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Eu gostaria de deixar aqui, só para finalizar, o texto de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, e depois o versículo 15, na tradução NTHL. Os filhos de Davi, Aminon e Tamar, eu vou deixar aqui para nós refletirmos. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi,
amou-a. Olha que mensagem. E angustiou-se Aminon até adoecer. Nós mencionamos aqui que o desejo, ele torna-se intenso. E as pessoas no desejo de pecar, professores, elas ficam até doentes. Eu, quando criança, fazendo uma comparação, quando criança, uma vez eu fiquei com aqueles bichinhos na barriga que saem ali depois de alguns medicamentos. A minha mãe acreditava, e existe uma tradição em cima disso, né? Um conceito em cima disso, que a gente cria esses elementos dentro do organismo porque a gente desejou alguma coisa, né? Então, ali tomava alguns medicamentos para eliminar. E o pecado, ele faz isso. O pecado, ele nos traz uma somatização de tanta vontade ou desejo que nós temos de cometer, de praticar aquele pecado, aquele ato. Mas nós lemos que ele amou no versículo 2, aí o versículo 15, na NTHL, se você depois, professor, aluno, puder compartilhar na sua sala também esse texto, que vai fazer muita conexão com o que nós estamos falando aqui. Depois teve nojo dela e odiou. Então, depois que o pecado foi concebido, porque a menina era formosa, ela era virgem, ele dizia em seu coração, nos seus sentimentos, que ele amava, mas não era amor, era desejo em cometer o pecado, era desejo em conceder aos sarques a vontade momentânea. Amém. É importante até fazer menção de uma frase, e depois eu quero ler também um texto bíblico, e aí eu já passo ao pastor Edson para também fazer um compilado desse primeiro e segundo tópico que faz conexão. Tem uma frase do pastor, de uma pregação, na verdade, do pastor Billy Graham, que ele diz assim: o diabo, ele tem sempre um barquinho à espera daqueles que querem viajar para longe de Deus. Diz que o barquinho está lá, sempre à espera. O diabo tem o barquinho ali a qualquer hora, para aqueles que querem viajar para longe de Deus. Parafraseando Jonas, né? Exatamente. Justamente. E aí eu queria ler um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: sede sóbrios, estejam atentos, alerta, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, quando eu fiz aquela menção de que o pastor Edson, ele falou sobre a questão da batalha espiritual, e eu fiz menção aqui de que nós vivemos em um campo espiritual. E quando nós falamos, às vezes tem pessoa que põe a culpa no diabo, e eu já vi gente falando assim: o diabo nem sabe disso daí. Eu entendo que ele sabe de tudo, que ele está ligado a tudo, né? A minha sogra tem uma frase que ela fala: eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Mas eu entendo que o diabo também está nos mínimos detalhes, para tentar nos destruir. Ao contrário, porque nós estamos lutando uma batalha espiritual. E aí, quando esse texto diz que o diabo ele está bramando como leão, à espreita, tem um texto que eu gosto muito de Salmo, eu acho que é Salmo 11, verso 3, 4 ali, que fala que o diabo, o nosso adversário, ele já colocou a flecha no arco e ele já esticou o arco para atirar aos justos de coração, aos retos de coração. E aí o versículo seguinte diz: e nós, os retos, o que estamos fazendo? Então o diabo, ele está à espreita, ele está... Tem uma frase que eu citei numa outra lição desse trimestre mesmo, que eu disse assim, que tem uma frase que todo mundo tem, eu já vi gente até falar, tá na Bíblia, mas não tá na Bíblia, é uma frase, que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. O pastor Edson falou aqui, né, que o diabo, ele tá trabalhando ali na nossa mente também,
Quem aqui já não teve uma batalha espiritual ali quando levanta de madrugada para orar e aí ora tudo errado ali? É uma batalha espiritual tremenda quando você dobra o joelho ali para você tentar buscar a Deus, tentar falar com Deus. Por quê? Porque o diabo vai tentar intervir no seu pensamento. Ele vai tentar maquiar os seus pensamentos, ele vai tentar colocar desejos carnais no seu pensamento para te desvirtuar, para desviar o foco, que é o foco espiritual, que é o foco que é Cristo, que o nosso foco é fazer as coisas de Cristo, que é o versículo que nós lemos de Romanos. Então, com estes versículos que eu fiz menção aqui, tanto de Salmos quanto de Tiago, que nós possamos, aqui o segundo subtópico diz abortando o processo. Como que eu aborto o processo? Eu aborto o processo vivendo uma vida intensa para Deus. Vivendo uma vida... É fácil? Parece, o professor está falando. Não é fácil, jamais. É difícil. O pastor Ineu, ele fala que os pastores que estão aqui comigo hoje, que participam sempre das reuniões de obreiro, o pastor Ineu, ele gosta de falar muito sobre oração, e ele fala, irmãos, orar é ruim. Ele fala, orar é difícil. Se orar fosse bom, se orar fosse fácil, a gente vivia de joelho. A gente vivia de joelhos. Então não é fácil, é uma batalha espiritual. Mas é somente desta forma que nós conseguimos vencer estas vontades e desejos que o diabo, desde o Éden, ele coloca para tentar nos destruir. Pastor Edson. Sobre o terceiro ponto aqui, terceiro tópico, né? O engodo, falando sobre o engodo, Tiago 1, 14 e 15, fala que o homem ele é atraído, ele usa uma palavra grega, né, que é engodado. O engodo é uma isca que a pessoa usa para fisgar sua presa. Então, o que é que Tiago está dizendo? Que nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos concupiscentes. Ou seja, o diabo já sabe o que é que a gente quer. Então é por causa disso que erra, que a gente peca. Tipo, eu preciso... Tem pessoas que falam, caiu adultério, como se só tivesse adultério. Tem pessoas que querem poder, tem pessoas que querem grandeza. Então o diabo sabe disso. Então ele é atraído por aquilo. E como o pastor Neusley falou, que o diabo está em toda a área. Em tudo. Porque assim, a gente pensa assim, o diabo ele não sabe os nossos pensamentos. Mas não precisa saber do pensamento. Hoje a inteligência artificial já sabe. Baseado nas nossas procuras de internet, ele já sabe aquilo que a gente quer. Então, se a inteligência artificial sabe, imagina o diabo não sabe. Então, nós somos tentados por aquilo que a gente tem tendência. Somos o pecado. Às vezes a pessoa cai pela sua própria tendência pecaminosa. Outro ponto aqui que o pastor João Rafael falou sobre... Ele fez até menção do exemplo de tanto ele querer, ele adoeceu, ficou doente de tanto ele querer. Jesus falou certa vez que aquele que olhar para uma mulher em teu coração desejar já cometeu adultério. Isso não quer dizer que só o fato de olhar já pecou. Mas quando eu olho que isso desce o coração, entra o desejo, eu vou buscar circunstâncias para aquilo. É aqui que está dizendo que quando encontra o objeto, se torna intenso, se não houver rejeitado, não descansa até convencer. É isso que Jesus está dizendo. Se a gente olhar para alguém, desceu, olhou, desejou, entrou no coração, eu vou buscar situações para que aquilo aconteça. O pastor Neusley também falou sobre a frase de que mente vazia, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Tem uma frase atribuída a Martim Lutero que ele diz assim: a gente não pode impedir que um passarinho pose sobre a nossa cabeça, só não podemos deixar de fazer nenhum.
Ou seja, os pensamentos, ele vem. Eu só não posso deixar ele germinar no coração. Porque uma vez que ele germina, aí o escritor vai dizer que, havendo consumido, gera morte. Amém. Aqui o autor ele finaliza dizendo que o Senhor nos livre de toda a tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte. Viver em constante vigilância e oração. Só para deixar aqui o versículo que eu havia feito menção bem pontuado, que é do Salmo 11, verso 2 e 3, diz assim, ó, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Depois que for destruído o fundamento, não tem mais o que o justo fazer. E o diabo está à espreita com a flecha na corda para atirar. E ele vai atirar em quem? É aquele que já faz a vontade dele? Não. É aos que estão fugindo da vontade do diabo, aos que estão reto de coração. Então é por isso que nós, cada vez mais, o pastor Irineu ele costuma dizer, irmãos, se não tem luta, alguma coisa está errado. O crente ele tem que ter luta. Porque quanto mais luta é porque mais ele está fazendo a vontade de Deus, ele está caminhando. E aí alguém pode dizer assim, mas então eu não quero ser crente não, porque só vou ter luta, só luta. Não, é um modo que a gente diz, porque o crente também vive o privilégio das bênçãos de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós usufruímos aqui na terra mesmo, as bênçãos de Deus. Mas essas bênçãos aqui, elas são passageiras. A palavra do Senhor diz que a traça corrói com tudo, a praga consome. O que nós devemos buscar é Cristo. É como Paulo, ele sempre fez menção, que ele se desgastou nessa vida e, se fosse possível, se desgastaria novamente, porque ele sabia que tinha para ele preparado uma coroa, e era a coroa da justiça. E é isso que todos os crentes salvos em Cristo Jesus devem almejar. Eu vou abrir aos professores para eles fazerem aí as considerações finais dessa lição e nós já iremos encerrar. Pastor João. Nós falamos sobre inclinações, nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre desejo. Nós sabemos que a vida cristã ela não é fácil. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nos tornamos filhos e servos de Deus. E a partir do momento que nós entendemos o plano de salvação de Deus para nossas vidas, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos uma reflexão que eu aprendi e isso eu replico. Nós estamos embasados em 3 principais leis que cobrem todo o Novo Testamento. Primeiro, a lei da liberdade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a liberdade de ficar no Evangelho ou não. Nós aceitando ficar dentro das limitações da ética cristã, nós precisamos suportar a segunda lei, que é a lei do amor. Jesus disse em Mateus 22, a partir do versículo 37, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. E a terceira lei é a lei espiritual, a lei da espiritualidade. Se nós decidimos ficar com a liberdade em Cristo, se nós dizemos que amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos ter maturidade espiritual. Principalmente você que tem mais tempo de conversão, já é para você ter uma maturidade espiritual superior que o seu irmão. Não fique incitando o seu irmão contra o seu líder. Não fique incitando o seu irmão contra o seu pastor. Não se irrite fácil com o seu irmão. Dentro dessas classificações que nós falamos, existe o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, no versículo 17, Paulo vai falar sobre o domínio próprio. A psicologia vai trazer sobre a inteligência emocional, mas é baseada na Bíblia. Domínio próprio. Então nós conseguimos, em Cristo, dominar as nossas fraquezas, dominar os nossos desejos, amar o nosso próximo, viver uma vida na liberdade cristã e também ter maturidade espiritual para entender a fraqueza dos novos convertidos, dos nossos irmãos e vivermos em uma comunidade que almeja subir para os céus. Deus abençoe. Amém. Pastor Edson.
Amém. Foi de suma importância essa revista, porque vai falar daquilo, das coisas naturais da vida, né? Todos nós temos vontade, as nossas vontades oscilam, temos que condicionar as nossas vontades à vontade de Deus, e o pastor João Rafael frisou muito bem, dentro da vontade permissiva, Deus permite, dentro da vontade soberana, Ele que manda. Então, quando a gente submete as nossas vontades dentro das vontades de Deus, as coisas tendem a dar certo. Porque muitas das vezes o ser livre, que é o volição propriamente dito, é o livre-arbítrio, não é a gente fazer tudo o que quer. Fazer tudo o que quer é escravo das vontades. Ser livre é dar não para nossas próprias vontades. Então isso é liberdade. Liberdade é a gente dizer não quando as coisas são boas para a gente. Então foi falado sobre isso aqui e foi de suma importância, porque aprendemos também que dentro da batalha espiritual é necessário que a gente consiga vitórias, é necessário que a gente consiga ter sucessos. Mas há um perigo, porque todas as vezes que a gente está passando por luta, a gente gasta energia, a gente ora mais, a gente busca mais. Então a gente tem uma entrega maior. À medida que conseguimos aquilo que queremos, é natural que a gente dê uma recuada. E dentro dessa recuada é onde entra o diabo pegando na fraqueza. A maioria, pastor Neusley, pastor João Rafael, das pessoas que caem é sempre depois de uma vitória. Porque ele tá desgastado fisicamente, espiritualmente. Então é a hora que ele dá aquela relaxada. Dando aquela relaxada, o diabo entra e acaba destruindo. E no final da lição aqui vai falar sobre oração e vigilância, que é aquilo que sustenta o crente. Não adianta a gente só orar, porque a oração ela já é partida em duas palavras, é orar e ação. Não adianta eu orar e não vigiar. E não adianta eu ser só vigilante e não orar. Então tem que andar os dois lados. Eu faço menção das palavras do pastor Irineu, quando diz que um pássaro ele não voa com asa só. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Finalizamos mais uma lição e a conclusão dessa lição é que a vontade humana, que é uma faculdade essencial para a nossa existência, justamente é por isso que Deus nos deu a todos esta faculdade, a faculdade da vontade. Então, apesar da nossa tendência aí pecaminosa, e nós falamos muito a respeito disso, existe também a questão da vontade guiada por Deus ou guiada pelo Espírito Santo, que é responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações, ou seja, grandes bênçãos do Senhor, elas vêm também através da vontade, justamente que foi dita aqui pelo professor João Rafael, vontade permissiva, né? E a vontade soberana, que são vontades que nos guiam, que nos levam cada vez mais longe quando nós as vivemos justamente guiados por uma vida de oração, por uma vida de jejum, por uma vida de consagração e também o que é primordial, uma vida de vigilância, né? Uma vida de vigilância. Então, que nós possamos, através desta lição da Escola Bíblica Dominical, cada vez mais nos aprimorarmos dentro destas faculdades da alma que nós aprendemos aí na lição 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que foram até mais lições que nós falamos sobre a alma. Dentro dessas faculdades aí nós falamos sobre pensamentos, sentimentos, emoções e hoje falamos sobre vontades. Na próxima lição nós já adentramos aí um pouco sobre o espírito, que é a terceira parte aí da tricotomia, corpo, alma e espírito. Quero agradecer aqui, professor, pastor Edson Gabriel, Deus continue abençoando, pastor Edson, que eu acabei não fazendo menção aqui, mas é o nosso supervisor ali do setor 2, né, pastor Edson, que está nos auxiliando ali, auxiliando o nosso pastor presidente no setor 2, pastor João Rafael, eu já fiz menção, mas é também o nosso pastor ali do setor 2 da Igreja do Boa Esperança. Nossa, acho que é a igreja mais antiga ali
do setor e também do campo de Piracicaba, uma das igrejas mais antigas nossa. Que Deus continue abençoando os nossos professores, pastores, que Deus continue abençoando você, que é aluno e que sempre está presente, nos assistindo, também você que é professor e também está nos assistindo, que Deus abençoe a preparação da sua aula, prepare bem a sua aula para lecionar no domingo, já te convidando todos os domingos a partir das 9 horas da manhã em todas as nossas congregações Escola Bíblica Dominical. Aqui, os subsídios vai ao ar todas as quinta-feiras a partir das 21 horas. Que Deus te abençoe e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Lições Bíblicas. Adulto.